Fala, fera! E jogo encerrado aqui no estádio Ailê Pinheiro. O Goiás venceu o Iporá placar de 1-0. E antes de eu entrar nos detalhes do jogo e até as entrevistas pós-jogo, claro, os abraços aqui no Fala Fera para os nossos internautas, para o Enzo e o amigo dele, Gabriel Campos, advogado lá em Brasília, o Vanderlei de Itaberaí, o André Luz lá em Gurupi, no Tocantins, né? O Eduardo lá em Taquaral de Goiás, né? O Murilo Carte, sempre comentando aqui, grande Murilo Carte, o Jean Carlos Rodrigues lá em Manaus, o Jean Carlos Rodrigues, também o Cosme Amorim, ele que fala de Cosme de São Carlos. Onde fica, hein? Não conheço. Também o Jair e o Jairo, os irmãos Jair e Jairo de Piracanjuba, o Túlio Lousa, aqui do SPL, setor Pedro do Vico, o Túlio Lousa, e também, olha, na telinha do Fala Fera, né, o comentário do nosso Randall Gomes, esse comentário, ele pedindo aí maiores chances para os garotos da base do Goiás, agora no time profissional com técnicos da Ricardo. Inclusive eu gostei do Pedrinho. O Pedrinho entrou no segundo tempo aqui no estádio Ailê Pinheiro e para mim fez um bom segundo tempo, Pedrinho. Mas de uma forma geral, a etapa 1 foi ruim, né? O 0-0, primeiro tempo Goiás e Iporá. No segundo tempo, o Zé Ricardo processou alterações, ele melhorou sim, né, o rendimento do time no segundo tempo. Aí saiu o gol do Goiás, do artilheiro Paulo Baia. Paulo Baia marcou mais um gol, é o artilheiro, e o Goiás segue com a vitória como líder do campeonato goiano nessa fase inicial. O Goiás que vai realizar o último jogo da fase domingo lá em Goiatuba contra o Goiatuba. E antes, né, de trazer as entrevistas, né, um abração ao grande Marcão da Kombi, gente finíssima aqui no dia a dia do Goiás. Então, pessoal, assim que o jogo foi encerrado aqui no estádio Ailê Pinheiro, eu entrevistei na Band News, pelas Feras do Esporte, o artilheiro Paulo Baia, uma importante entrevista com o polivalente Dieguinho. Eu chamo a atenção para essa entrevista, né, com o Dieguinho, chamo a atenção para essa entrevista com o Dieguinho e também o capitão goleiro Tadeu. Então, aqui no Fala Fera, esses jogadores do Goiás, vamos reapresentar novamente, né, as entrevistas com o artilheiro Paulo Baia, uma importante entrevista com o polivalente Dieguinho e também o goleiro Tadeu, o capitão do Verdão. No Fala Fera. Chamou. Bora lá! Olha que o artilheiro aqui, Paulo Baia. Baia, mais um gol seu, segue firme, voando baixo. E a atuação do Goiás hoje, cara? Como eu falei, vitória importante, né? Vitória importante para nossa sequência no campeonato. A gente vem na crescente, vem na evolução muito grande aí. Muito feliz pela vitória, feliz pelo gol, né? Ajudar a equipe, meus companheiros ali, parabenizar a todos. E é isso aí, a gente tem que descansar, a gente tem mais uma rodada pela frente aí. Vamos em busca da vitória, fazer um grande jogo. Temos uma semana aí para trabalhar aí, corrigir o que a gente tem pecado nos últimos jogos aí, corrigir isso aí, a gente fazer um grande jogo para nos dar sequência aí no campeonato. Artilheiro Paulo Baia. Olha o Dieguinho aqui. Dieguinho, por favor, voltar ao time hoje, cara. E aí, a atuação do Goiás hoje. O Goiás venceu, segue como líder, mas teve uma queda de rendimento com relação aos últimos jogos hoje, o Goiás, o Diego? Cara, 3 pontos muito importantes, uma vitória muito importante dentro de casa. É um jogo muito difícil. Às vezes a gente olha para a equipe adversária, a equipe que está lá embaixo na tabela. Acho que vai golear, mas né? a gente acha, o torcedor, os outros de fora, a imprensa acha que a gente vai golear. Mas chega ali dentro de campo, 11 contra 11. A equipe deles é uma equipe muito qualificada, né? Não sei porque não tem dado certo. Fizemos um amistoso contra eles na pré-temporada e a gente viu que era uma equipe muito qualificada. Um jogo muito difícil, começamos realmente muito abaixo no primeiro tempo, mas depois conseguimos melhorar no segundo tempo. Foi uma vitória com a cara do Goiás, né? Determinação, empenho e muita raça. Graças a Deus conseguimos 3 pontos e manter a liderança, que é importante. Diego, dos últimos jogos você ficou no banco, certo? O Ivan jogou, hoje você voltou. O Zé te falou alguma coisa? Se é questão de rodízio, rodagem, te posicionou alguma situação? Não, cara, o Zé tem as estratégias dele, tem todo o monitoramento da equipe de fisiologia e tudo mais. O Zé precisa ver todo mundo, o Zé precisa dar ritmo de jogo para todo mundo. E é apenas início da temporada, a gente tem que entender que tem espaço para todo mundo. O Ivan jogou os últimos 2 jogos titular, foi muito bem, e agora eu consegui jogar esse jogo titular. É entender o treinador, é entender o que o treinador pensa, ele sabe o que está fazendo, né, e ele conhece cada um dos jogadores.
basta a gente entender e continuar trabalhando para poder conquistar o espaço. Só pra te liberar, eu te chamo sempre de polivalente. Ó, o polivalente Dieguinho. Diego, tá se sentindo bem na função de meia? De repente seria melhor utilizar você um pouco mais recuado, lateral direito, sei lá. Como é que você se vê como meia? Se sente bem ou não? Cara, não vou dizer que eu me sinto bem, mas eu vou dizer que eu tô me adaptando. É uma posição diferente, né? Uma posição que requer jogar um pouquinho os costas. Muitas vezes joga sem a bola, né? É uma posição muito tática, e eu sou um jogador muito tático e eu tenho tentado me empenhar ao máximo para poder performar melhor ali naquela posição. O Zé me escolheu para essa posição porque ele sabe que eu posso empenhar um bom trabalho ali, e eu estou trabalhando forte para poder evoluir e empenhar um bom trabalho naquela função, e na função que ele me colocar, como me colocou no segundo tempo ali, graças a Deus eu pude ir bem, pude ajudar a equipe, e assim eu sigo, cara. O Zé sabe a posição que eu gosto de jogar, mas ele entende o jogador, ele sabe, conhece o jogador e ele sabe também o que eu posso render dentro de campo em qualquer posição. Você falou, o Zé sabe a posição que eu gosto de jogar. Qual é de fato? Diego, até hoje eu nunca descobri de você. Qual que é a posição que você mais gosta de jogar de fato? Sim, eu comecei como volante, depois eu tive que me adaptar para lateral, eu joguei muito tempo de lateral. Hoje dizer a posição que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto mais tranquilo, é lateral, mas volante, lateral ali, né, fazendo o corredor da direita e tudo mais. O segundo homem. Vindo de trás, é uma posição que eu gosto muito, mas como eu falei, eu procuro me adaptar sempre às funções que o treinador me coloca, porque eu digo que eu sou um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele se adapta em qualquer posição, né, que o treinador coloca, procura estudar a função, e eu tenho procurado estudar muito essa função que o Zé tem me colocado. Eu tenho procurado trabalhar para evoluir nessa posição, porque eu sei que ele vai precisar de mim nessa função, e ele fica à vontade para me usar em outras posições quando ele precisar. Como ele ficou muito à vontade para me usar na lateral, ele pôde ver que eu pude render bem nessa função. Então eu vou cumprir meu papel, trabalhar sempre muito forte e respeitar sempre a opinião do treinador, porque ele sabe o que está fazendo, ele conhece os jogadores. Polivalente, obrigado, Dieguinho. Polivalente, Dieguinho. Deixa no gramado. Thiago, emendar aqui, ó. Tá o capitão falando aqui, o Tadeu. Olha a muralha. O Mateuzinho com o Baia que nos deu a vitória. E o Goiás termina a rodada mais uma vez na liderança. É algo que a gente tem trabalhado, né? Ninguém tem dado nada de graça para nós. Hoje foi mais uma prova da dificuldade que os adversários têm colocado em cima de nós. A equipe tem tido maturidade, tem tido evolução, que é o importante. E agora tem uma semana, né, de treinos, onde a gente quase não teve, né? Praticamente só no início, e agora a gente vai ter uma semana para descansar e também o professor Zé implementar mais das suas ideias de jogo para a gente fechar bem a primeira fase. O objetivo é terminar em primeiro. Fala, fera! Então, após as entrevistas dos jogadores, eu voltei aqui na telinha do Fala Fera para desejar a você, né, uma boa semana pela frente. Zé Ricardo acabou de chegar, teremos coletivo aqui no Verdão, e o Fernando Lima, que tá magrinho, né? Ó, o Fernando, magrinho, né? Passando no final. Pessoal, boa semana para vocês aí. Segue o líder, Goiás 1-0 no Iporá. Amanhã cedinho eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera. Beleza?